É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos falar de ângulos e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos. Falar um pouco de ângulo, né? Então, primeira coisa que você deve ter aí como tópico, né, de saber o que a gente vai falar, nós vamos falar de classificação dos ângulos, ângulos adjacentes, ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos verticalmente opostos e ângulos de lados paralelos, certo? Então, vamos falar de tudo isso aí. Então, o primeiro passo, ou o primeiro conceito, né, é saber o que é um ângulo. Né? Então, esse conjunto de pontos de um plano limitados por duas semirretas com mesma origem, ele vai dar justamente a ideia de ângulo. Ó. Aqui você tem o vértice, que é igual à primeira semirreta e a outra semirreta. Então, essa reunião aí desses pontos aí, essa região, toda essa região, vai formar o ângulo, né? E esse ponto que é comum aos dois é chamado justamente de vértice, beleza? Então, vamos adiante aí. Então, ângulos geometricamente iguais, né? Ou chamados de congruentes, né? Então, dois ângulos são congruentes se sobrepõem um sobre o outro, todos os seus elementos coincidem. Então, ó, eu tenho aí justamente essa relação em que você vai ter ó, essa reta se coincidindo com essa, o vértice se coincidindo com o outro e essa semirreta se coincidindo com essa. Então, esses dois ângulos, como eles têm a mesma abertura, né, eu digo que eles têm a mesma abertura, então eu posso dizer que eles são congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida, ok? Então, vamos lá. Aí, dependendo da sua amplitude, né, um ângulo ele pode ser classificado de várias maneiras. Você tem os ângulos agudos, né, que são ângulos que medem justamente uma medida menor do que 90 graus. Então, todo ângulo que tem medida menor do que 90 graus é um ângulo agudo, isso mesmo. Já o ângulo reto, né, são aqueles ângulos que têm a medida igual a 90 graus. Né? Ângulos obtusos. Os ângulos obtusos eles são maiores do que 90, porém menor do que 180. Um ângulo raso, né? Um ângulo raso, que é esse ângulo aqui, ó, ele tem uma medida de 180 graus. E aí, uma curiosidade, né? Os ângulos côncavos. Existem os ângulos côncavos e existem os ângulos convexos. Os côncavos são aqueles que são maiores do que 180 e menor do que 360, ok? Então, e você tem que saber também que o giro, quando você gira completamente, né, você tem 360 graus, certo? Então, quando você dá uma volta completa na circunferência, você tem justamente 360 graus, ok? Então, essa é o resumozinho aí da classificação desses ângulos. Agudo, menor do que 90. Reto, igual a 90. Obtuso, maior do que 90, porém menor do que 180, raso, igual a 180, né? E uma volta completa, 360 graus. Os côncavos são aqueles ângulos que são maiores do que 180 e menor do que 360, ok? Vamos lá. Relação entre ângulos, né?
Então, nós temos duas relações importantes e ainda vou falar ainda de uma terceira. Então, os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Quando é que eu tenho dois ângulos complementares? Muito fácil, né? Ó, lembra que dois ângulos são complementares se a soma dos dois for igual a 90 graus. Então, se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B, a soma dos dois tem que dar igual a 90 graus. Então, ângulos complementares são ângulos cuja medida, são dois ângulos cuja medida a soma dá 90 graus. Já os ângulos suplementares são quando eu tenho dois ângulos cuja soma dos dois dê 180 graus. Olha, mas é fácil demais, né? Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma, dois ângulos cuja soma é 90 graus. Suplementares, a soma dos dois tem que dar 180. E tem um terceiro tipo, né? Que são os ângulos replementares. Quando é que eles são replementares? Isso mesmo. Olha aí, rapaz. Então, replementares são quando a soma dos dois é 360. Ok? Então, não esqueça desse detalhe. Ângulos adjacentes. Então, ângulos adjacentes são quando eu tenho um ângulo ao lado do outro. E um desses lados é comum aos dois ângulos. Ó. Eu tenho um ângulo aqui e tenho outro ângulo aqui. E esse lado é comum aos dois. Então, dois ângulos que têm o mesmo vértice, um ao lado e um lado comum, né, e são separados por esse lado comum, eu posso dizer que eles são adjacentes. Já os ângulos côncavos e convexos, como eu falei, né? Côncavo é aquele que tem um ângulo maior do que 180 e menor do que 360, e o convexo é aquele que está replementando, quer dizer, quando eu somar os dois tem que dar 360. Então, um ângulo côncavo mais um ângulo convexo, a soma dos dois tem que dar 360, que são os ângulos replementares, ok? Olha aí, um exercício besta, fácil, né? Se eu perguntasse, no desenho entre os ângulos assinalados, identificar um par não adjacente, quer dizer, ele não pode estar um ao lado do outro, mas complementar. Se você pudesse destacar aí, 90 eu não posso pegar, não, porque 90 já é o valor. Isso mesmo, eu posso pegar o 60 e o 30. Se eu pegar o 60 e o 30, 60 mais 30 dá 90. E veja que um não está ao lado do outro. Eles têm o mesmo vértice? Tem, sim. Só que o ângulo aqui de 60 ó, não está ao lado do ângulo de 30. Mais 60 mais 30 é 90. Beleza, ó. Então, aí são ângulos não adjacentes complementares os ângulos BOC e DOE. A soma é 90, mas um não está ao lado do outro. Ó, facinho, né? Exercício é moleza desse. No desenho entre os ângulos assinalados, identifique um par de ângulos adjacentes. Olha só. Lembre que adjacente, um está ao lado do outro. Eles têm, além do vértice em comum, ele tem um lado em comum. Então, é como se fosse uma sequência, certo? Então, aí você tem aí vários pares, CBD, DBE, DBE, EBA, né? Na sequência. Então, você pode ter um exemplo aí, ó, DBA é o ângulo e o CBD. Veja que BD aí é o lado comum aos dois, certo? Então, só para relaxar aí.
Agora ele quer que você identifique um ângulo não adjacente, mas com um lado em comum. Ó, eles não podem ser adjacentes, mas que ele tem um lado em comum. Dá para pensar em alguma coisa aí? Ora, se você pegar, por exemplo, o ângulo CBE e o ângulo DBC. O ângulo DBC ele está dentro do ângulo CBE. Eles não são adjacentes, um está dentro do outro. Né? Um não está ao lado do outro, ele está dentro do outro. Mas eles têm o lado DB em comum. Então, outro exemplo aí, ó, DBA e EBA. O lado, né, BAI é comum aos dois, mas eles não são adjacentes, porque um está dentro do outro. Ok? Então, eles não são adjacentes, mas têm lados em comum. No desenho, ele quer que você identifique um ângulo não adjacente sem lado comum. Não adjacente e sem lado comum. Percebeu aí algum? Ó, beleza. Eles não são adjacentes, mas também não tem nenhum lado comum. Eu tenho aí ABE e CBD, né? Então, ó, EBA, né? O ABE, tanto faz, e o ângulo CBD. Veja que não tem nenhum lado aí que é comum aos dois. E também eles não são adjacentes, porque não tem lado comum, né? Tem o mesmo vértice, mas não tem lado comum. Ok? E agora, por último, aí, eu acho que encerra essa sessão de exercício. No desenho entre os ângulos assinalados, identifique um ângulo adjacente e suplementar. Lembre que suplementar a soma dos dois tem que dar 180. Ó, 50 mais 90 não dá. 90 mais 40 não dá. 40 mais 65 não dá. Lembre que é adjacente um ao lado do outro. Então, 115 mais 50 também não dá. Isso mesmo. Ó. Se eu pegar 115 mais 65, vai dar 180. E um está ao lado do outro. Beleza. Então, o ângulo COD e o ângulo DOE. Pronto. Agora nós vamos falar de ângulos verticalmente opostos, né? Ou, mais conhecidos, ângulos OPV, que são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser formados por semirretas opostas. Por isso, OPV, opostos pelo vértice. Então, aqui, ó, eu tenho o vértice. O ângulo A ele é oposto pelo vértice com o ângulo B. E o ângulo C é oposto pelo vértice com o ângulo D. Ó. Semirreta para cá, a oposta dela é para cá. Semirreta para lá, a oposta dela é para cá. Então, você tem aí semirretas opostas. Lembre aqui que o ponto é o vértice. Então, por isso que eles são chamados de OPV, opostos pelo vértice. Então, esses ângulos OPV, eles são ângulos congruentes, quer dizer, que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Isso é importante porque quando a gente falar de retas, né? Retas paralelas e transversal. Então, o ângulo C também é congruente ao ângulo D. Lembre que congruente é que tem a mesma medida, ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aí o ângulo alfa e o ângulo beta. São OPV, opostos pelo vértice, alfa e beta, OPV, opostos pelo vértice. Já esses ângulos aqui, ó, eles são adjacentes e são também suplementares. Ó, eles estão sobre uma reta. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar o alfa e o beta, vai dar 180 graus. Aqui também é adjacentes e suplementares. Adjacentes e suplementares. Adjacentes e suplementares.
certo? Então, duas retas concorrentes, elas vão formar 4 ângulos, sendo que são 2 pares de opostos pelo vértice e 4 pares adjacentes e suplementares. A soma dos dois, né, dá 180 graus, quando um está ao lado do outro. Beleza? Vamos lá. Olha, isso aqui nós também falamos, né? Ângulos em relação às retas paralelas. Então, ó, na figura abaixo, 2 ângulos têm os lados paralelos e são ambos ângulos agudos. A sua amplitude é maior que 0 graus e menor do que 90. Então, eles são ângulos agudos. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ter aí 2 retas paralelas, essas retas são chamadas de retas paralelas, e essa reta é chamada de reta transversal. Então, as 2 retas são interceptadas por uma terceira reta, formando ângulos de lados paralelos. Então, os 2 ângulos assinalados, eles são geometricamente igual. Isso é, esses ângulos são ângulos concorrentes. Ângulos concorrentes são ângulos congruentes. Ângulos concorrentes são ângulos que estão do mesmo lado da transversal, porém um fora das paralelas e o outro dentro das paralelas. Então, todo ângulo correspondente são ângulos congruentes, ângulos que têm a mesma medida, ok? Vamos aí, ó. A mesma coisa vai acontecer com esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos. Só que aqui tem um porém. Eles são maiores do que 90 e menor do que 180. Então, eles são ângulos obtusos, certo? A diferença do ângulo daqui para o ângulo daqui é que esse desse lado é agudo e desse lado é obtuso. Mas eles são adjacentes e suplementares, né? E esse também, ó, estão do mesmo lado da transversal, um fora e outro dentro. Então, eles também são ângulos congruentes. Ângulos correspondentes são ângulos congruentes, certo? Então, 2 ângulos também têm a mesma medida. Ok? E aí vem aquela brincadeira dos ângulos alternos, internos e externos, e fazer essa relação. Ó. Eu tenho uma reta R paralela a uma reta S, cortada por uma transversal T. Ele vai me dar uma origem de 8 ângulos, certo? Então, ó, na primeira reta R com a reta transversal, eu formo 4 ângulos. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Na outra reta S, eu também vou ter 4 ângulos. Aí vamos continuar, né? O E, o F, o G e o H. Ora, o que são os ângulos alternos internos? Os ângulos alternos são que estão em lados opostos da transversal. Um está de um lado da transversal e o outro vai estar do outro lado. Por isso que eles são chamados de alternos. Alternados, um de um lado e o outro do outro. Então, eu tenho 2 classificações. Eles podem ser internos, quer dizer que eles estão dentro, mas eles podem ser externos, quer dizer que eles estão fora. Então, ó, se eu falo dos internos, eu tenho aqui, ó, quem são os internos? C, D, E e F. Mas um detalhe interessante. Esses alternos e internos, eles não podem estar na mesma reta paralela. Então, eles são alternos e internos em retas paralelas diferentes. Então, ó, se eu fizer a relação aqui do C, eu não posso dizer que o alterno interno a ele é o D. O alterno interno a ele é o E.
né? Porque ele está do lado oposto da transversal, dentro das paralelas, e um numa paralela e outro na outra, certo? Então, aí, ó, eu tenho o C e o E, e também tenho quem é alterno e interno com D. Isso mesmo, F, né? Então, D e F. E eu tenho os alternos externos. Alternos externos, também a mesma coisa, ó. Paralelas diferentes, só que agora no lado de fora. Então, eu tenho aí, quem é alterno interno com o A? O A, isso mesmo, o A e o G, né? E o B? O B e o H. Então, esses ângulos são alternos e externos, certo? Alternos internos, alternos externos. Por que eles são chamados de alternos? Porque estão lados opostos das paralelas e em retas paralelas diferentes, certo? Então, lados opostos da transversal e paralelas diferentes, distintas. Então, alternos internos. Esses ângulos alternos internos, eles são congruentes, quer dizer, têm a mesma medida. Então, a medida do C é igual à medida do E. E aí, ó, você ainda tem um detalhe, né? Lembra que nós falamos dos correspondentes? O correspondente do A é o E. Não é isso? O correspondente do A é o E. Então, por quê? Porque o A está fora das paralelas e o E está dentro, ó, do mesmo lado da transversal, porém um fora e outro dentro. Veja que o ângulo C, ele é oposto pelo vértice. Como eu sei que A é igual a E, então C é igual a E. Ok? Então, eles são congruentes. O D, a mesma coisa com F, o A, a mesma coisa com G, e o B, a mesma coisa com o H. Ok? Então, vamos lá. Ângulos alternos internos e externos, né? Então, ó, esses ângulos aí, eles são alternos e internos, 2 a 2, ó, alterno e interno, e eles são o quê? Obtuso, quer dizer, maior do que 90, porém menor do que, isso mesmo, 180. Esses daqui são alternos internos agudos. Por quê? Porque são menor do que 90. A mesma coisa vai acontecer com os outros, né? E aí você tem aqueles que têm uma abertura maior, são obtusos, e os que têm abertura menor são agudos. Conclusão. Então aí, ó, eu tenho quantos ângulos mesmo? Em cada reta paralela, 4. Então, nas duas retas paralelas, eu vou ter 8. O ângulo 1 é igual ao ângulo 3. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. O ângulo 5 é igual ao ângulo 7. Como o ângulo 1 é igual ao ângulo 5, então, ó, o ângulo 1, o ângulo 3, o ângulo 5 e o ângulo 7, eles vão ter a mesma medida. A mesma coisa vai acontecer para os agudos. O ângulo 2 é oposto pelo vértice com 4, o ângulo 6 é oposto pelo vértice com 8. Então, eles têm medidas iguais. Como 2 é igual a 6, 4 vai ser igual a 8. Né? Então, olha só a outra aí, 2 é igual a 4, que é igual a 6, que é igual a 8. Certo? Então, eu vou ter dos 8 ângulos, 4 de 4 em 4 iguais. Sendo que os 4 são 4 agudos e 4 obtusos. Beleza? Vamos lá. Olha só, nesse detalhe desse exercício aí, você está vendo que as retas não são paralelas, viu? Cuidado, elas não são paralelas.
Então, no desenho entre os ângulos assinalados, identifique um par de ângulo agudo, alterno e interno, não congruente, quer dizer que não tem a mesma medida. Alternos e internos, né? Ó, alternos e internos eu tenho o A e o D, tenho o C e o B. Com um detalhe, né? Esse daqui, ó, veja que a abertura dele é maior, então eles com certeza não são agudos. Mas esse C e B, eles são agudos, que tem uma medida menor do que 90, né? Então é justamente o C e o B. Eles não são congruentes, por quê? Porque as retas não são paralelas. Ó. Veja que uma vai se encontrar ali, ela vai ser concorrente, certo? Então, só o detalhe aí que elas não são congruentes, porque a reta não é paralela. Determine o valor da amplitude do ângulo ABE. ABE. Quanto é a medida desse ângulo ABE? Meu Deus, agora deu. Veja só como é fácil. Ó. Essa reta e essa, elas são perpendiculares. E a reta AC é paralela a DF. Então, a medida desse ângulo é igual à medida desse ângulo. Quando eu vejo um quadradinho assim, eu sei que o ângulo é o quê? Isso mesmo, reto, um ângulo de 90 graus. Então, a medida do ângulo ABE vai ser o quê? Beleza. Então, vai ser 90 graus. Né? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado. Nossa aula tenha sido proveitosa. Que esses dias aí de quarentena sirvam para vocês refletirem, pensarem, né? Se relacionar bem com sua família e pedir a Deus, né, que Ele resolva esse problema logo, logo, para que a gente esteja junto, unido e agradecidos, né, porque Ele nos livrou. Então, valeu!